pessoal. Então, estamos aqui para continuar falando a respeito dos tipos de reações químicas que podem ocorrer com os monossacarídeos, sendo que, como eu disse para vocês, nessa aula a gente vai estar trabalhando com um tipo de reação, que é a formação de ligações glicosídicas. Como que as ligações glicosídicas são formadas? Os carbonos M-acetal ou M-cetal de um monossacarídeo, esteja ele na conformação alfa ou beta, vai poder formar ligação com outros átomos de carbono de outros monossacarídeos. Então, a ligação glicosídica, ela vai envolver uma reação de condensação entre dois monossacarídeos. Nessa reação, então, a gente vai ter que um monossacarídeo vai ter o seu carbono anomérico envolvido, o outro monossacarídeo pode ou não ter o seu carbono anomérico envolvido. Quando a ligação glicosídica é formada, um monossacarídeo vai perder um grupamento hidroxila. O outro monossacarídeo vai perder um átomo de hidrogênio, de forma que vai sair uma molécula de água e vai ser formada uma ligação entre um monossacarídeo e outro através de um átomo de oxigênio, e isso é o que nós chamamos de ligação oglicosídica, porque ela é feita através de uma ponte de oxigênio. Então, como nós podemos classificar as ligações glicosídicas? Nós nomearemos a ligação glicosídica de acordo com os átomos de carbono que estão envolvidos. Se o átomo de carbono envolvido é o carbono anomérico, a gente vai ter que classificar a ligação glicosídica entre alfa e beta de acordo com a posição da hidroxila em relação ao plano do anel, como eu já mostrei na aula anterior. Então, a ligação alfa-glicosídica, ela vai acontecer entre o carbono 1, por exemplo, de uma glicose, na configuração alfa, e um carbono 4, de uma outra molécula de monossacarídeo. E uma ligação beta-glicosídica, por exemplo, ela vai acontecer entre o carbono 1 de uma glicose na configuração beta e o carbono 4 de uma outra molécula de monossacarídeo. Entenda que isso aqui são exemplos, não é necessariamente sempre carbono 1, porque, por exemplo, o carbono anomérico da frutose é o carbono 2, e necessariamente não tem que ser no carbono 4. Isso aqui são exemplos que eu estou dando. No caso dessa ligação aqui, ó, entre o carbono 1 na configuração alfa e o carbono 4 de uma outra monossacarídeo, a gente classifica a ligação como ligação alfa 1,4. No caso aqui, quando eu tenho a ligação entre um carbono 1 na configuração beta e o carbono 4 de outro monossacarídeo, a gente classifica essa ligação como beta 1,4. E isso vai implicar em formatos diferentes de ligação. Então, eu estou mostrando aqui que a ligação, quando ela é alfa, ela é diferente em termos de formato de quando ela é beta. E aqui um pouco mais detalhadamente. E o que a gente tem que entender é que isso vai implicar com que os disacarídeos, os oligosacarídeos, os polissacarídeos, eles tenham estruturas tridimensionais diferentes e propriedades químicas diferentes de acordo com o tipo de ligação glicosídica que está envolvida na formação dessas moléculas. E aqui eu estou mostrando alguns exemplos de ligação glicosídicas dando origem a disacarídeos, que são formados por dois monossacarídeos. Vamos começar falando a respeito da maltose. A maltose, ela é um açúcar formado pela ligação entre uma glicose, que está na configuração alfa, e essa glicose, ela vai formar uma ligação glicosídica do seu carbono 1, que é o carbono M-acetal, com o carbono 4 de outra molécula de glicose. 1, 2, 3, 4. Essa reação vai acontecer por uma desidratação, uma reação de condensação, e vai dar origem a duas moléculas de glicose unidas através de uma ligação alfa 1,4, formando então a maltose. A gente observa aqui que nesse disacarídeo
a gente tem que o carbono hemiacetal da primeira glicose está envolvido em uma ligação química. E como vocês se lembram, eu falei que o carbono hemiacetal, ou hemicetal, ele tem a propriedade química de doar elétrons, o que faz com que os monossacarídeos em geral, eles sejam açúcares redutores. Só que quando o carbono hemiacetal ou hemicetal está numa ligação química, ele perde essa capacidade de doar elétrons. Então, esse carbono aqui, ele não tem potencial redutor, ele não pode doar elétrons. No entanto, se a gente olhar para a molécula de maltose como um todo, ela tem um carbono hemiacetal aqui livre, o carbono hemiacetal dessa segunda molécula de glicose aqui. Então, a maltose, ela continua sendo um açúcar redutor, porque este carbono hemiacetal, ele pode doar elétrons. E aqui eu estou mostrando outros disacarídeos. A lactose vai ser formada pela ligação entre o carbono 1 de uma galactose na configuração beta e o carbono 4 de uma molécula de glicose. Então, essa ligação formada aqui é uma ligação beta 1,4. De novo aqui, ó, o carbono hemiacetal da glicose, ele não está envolvido na ligação, o que faz com que ele possa continuar doando elétrons e o que permite que ele seja um açúcar redutor também. Aqui nós temos ainda a molécula de sacarose. A molécula de sacarose, ela é formada por uma glicose e uma frutose. A ligação glicosídica vai ser formada entre o carbono 1 da glicose na configuração alfa e o carbono 2 da frutose na configuração beta, ou seja, aqui a ligação ocorre entre o carbono hemiacetal de um monossacarídeo e o carbono hemicetal de outro monossacarídeo. Nesse caso, essa molécula não é redutora, porque os dois carbonos aqui dos monossacarídeos que poderiam hipoteticamente doar elétrons, eles estão envolvidos na ligação química e eles perdem essa capacidade. E eu tenho aqui a trealose, que vai ser formada, como a maltose também, por duas moléculas de glicose. Só que na trealose, as glicoses estão unidas por uma ligação glicosídica entre o carbono 1 de uma das moléculas de glicose na configuração alfa e o carbono 1 da outra molécula de glicose também na configuração alfa, formando uma ligação alfa-1, alfa-1. De novo aqui, dois carbonos hemiacetais envolvidos na ligação glicosídica e, consequentemente, esse açúcar também não é redutor. A lactose, ela é o açúcar do leite. A sacarose, ela é um açúcar de transporte dos vegetais. E a trealose, ela é um açúcar muito importante, muito comum no metabolismo de insetos. Então, agora que vocês já entenderam como é formada a ligação glicosídica, no nosso próximo encontro, a gente vai estar falando na formação de polímeros maiores de monossacarídeos. Eu encontro com vocês na próxima aula e muito obrigada pela atenção.